Você sabe aquela sensação quando alguém fala algo para você ou deixa de falar algo para você e isso estraga todo o resto do seu dia? E se eu te falar que essa sensação só dura 90 segundos, a não ser que você continue alimentando ela? Aqui vai a verdade. A raiva é uma escolha. Neurologicamente, as substâncias de estresse que criam a raiva são descarregadas do seu sistema em 90 segundos. Mas mantemos a raiva viva, dando replay na história, o que a pessoa falou, o que ela deveria ter falado, ou ensaiando a nossa reviravolta. A neurociência disso é bem interessante. Um pesquisador chamado Jill Volt Taylor viu que as catecolaminas, que são noradrenalina e cortisol, esses hormônios do estresse que são liberados no sangue no momento da raiva, se nada acontecer, eles são metabolizados em 90 segundos. Mas quando a gente fica ruminando aquilo, é tipo você ter um alarme de fumaça que liga quando você queima o pão, mas ao invés de abrir a janela, você continua fazendo mais pão com a janela fechada. Então, na próxima vez que alguém fizer algo ou deixar de fazer algo e isso te irritar, observe o que acontece. O seu corpo enche de cortisol. Mas aí você começa a história. Que pessoa idiota. E aí, de repente, você ainda está com raiva 20 minutos depois, recontando a história na sua mente do que deveria ter acontecido. Todo mundo conhece aquela pessoa inafetada e que não precisa suprimir nem reprimir emoções para ser assim. Essas pessoas, elas não são nenhum gênio. Elas só sabem de uma coisa que você está prestes a aprender nesse vídeo. Esse é um dos vídeos mais importantes do canal. Se você quer ter mais independência emocional, paz e até magnetismo pessoal mesmo, recomendo você ficar até o final. Esse vídeo é tão importante que eu dividi ele em capítulos. Então vamos começar pelo capítulo 1. O mito da pessoa que aciona o seu gatilho. Todo mundo conhece uma pessoa que simplesmente sabe onde cutucar a gente, né? Essa pessoa ela sabe exatamente onde me cutucar, essa pessoa me irrita muito. A gente fala isso como se a gente fosse controle remoto passivo. Mas ninguém consegue acionar um gatilho que você não dá para ela. E aqui vai o mito da pessoa que aciona o seu gatilho. É a crença de que outras pessoas têm poderes mágicos sobre as suas emoções, mas gatilhos só funcionam quando estão conectados com algo. Ou seja, esses gatilhos são na verdade feridas não curadas suas, geralmente da infância. Quando alguém aciona o seu gatilho, ela está te mostrando exatamente onde você precisa se curar. Por exemplo, um dos meus amigos que eu estava convivendo aqui recentemente, eu não vou citar nome, ele tem uma visão completamente diferente da minha de espiritualidade. Para quem não sabe, né, eu tenho a espiritualidade cristã, eu não me defino como um cristão, porque o que define isso, né? Muita gente bate no peito e fala, eu sou cristão, não sei o quê. Mas eu realmente sigo Jesus Cristo e faço meus estudos arqueológicos e das escrituras. E esse meu amigo, ele tem um viés completamente diferente, a ponto de negar a existência, né, de Jesus. Só que, né, a gente sabe que tem muita evidência, o mesmo nível de evidência de Alexandre o Grande, na verdade até mais. Mas esse vídeo não é sobre isso. E aí a gente teve uma discussão sobre luxúria, em que eu falava, olha, para mim não faz muito sentido fazer sexo casual, principalmente mesmo se a outra pessoa estiver querendo, porque eu sei que vai ser ruim para ela. E esse meu amigo fala, olha, quem é você para falar o que é ruim ou não é para alguém? Se a pessoa quer fazer, o problema é dela, ela que se vire. E aí a lógica cristã é você amar o próximo como você ama a você mesmo. Então você não ia querer que, se você acredita que algo pode ser danoso para alguém, você não ia querer que essa pessoa se envolvesse num ato que, né, vai ser destrutivo para ela. E aí esse meu amigo não concorda com isso. E é uma discussão muito rica, muito interessante. Mas em alguns momentos eu vi ele sendo irônico comigo, ou até sarcástico, ou até aumentando o tom de voz, gritando. Em alguns momentos eu vi eu querendo imprimir a minha verdade nele. E no fundo, quando acontece algo assim, né, quando você sente um incômodo com a rejeição ou ironia do seu amigo, pode haver um desejo inconsciente seu de ser validado. Ou seja, se esse meu amigo concordasse comigo, eu me sentiria mais seguro da minha fé ou das minhas descobertas arqueológicas. Isso sugere que talvez uma parte minha ou sua, se você passa por isso, ainda não esteja totalmente firme em viver a sua verdade sem precisar que o outro confirme. Ou seja, esse gatilho que meu amigo apertou, que muita gente falaria, esse cara ele sabe me irritar, esse cara ele pensa muito diferente de mim, eu não concordo. Na verdade, ele está mostrando algo meu interno muito mais importante, que é essa necessidade de que a minha verdade seja passada adiante. E não que eu possa simplesmente viver a minha verdade em paz e carregar menos peso na minha vida. Então, você nunca vai estar em paz se você for movido pela necessidade de ser entendido. Simplesmente não funciona assim. E a maior prisão que você pode construir para si mesmo é aquela erguida sobre a necessidade de ser compreendido.
Às vezes na vida, não é que as pessoas não te entendam. Às vezes é só que elas não querem. E em alguns casos, as pessoas estão tão presas na própria vida que jamais conseguiriam imaginar o que você está vivendo. E elas nunca poderiam te compreender, porque elas não sabem o que você passou. Por isso, aceite a si mesmo, ame a si mesmo, e se você entende o que está acontecendo aqui dentro, você vai ficar bem. Então, outro caso, outro exemplo, foi que eu me relacionei com uma pessoa que tem apego evitativo. Então, como é que funciona uma pessoa que tem apego evitativo? Geralmente ela vai se aproximar de você, então ela vai ter uma conexão muito intensa, né? E essa pessoa ela também sente essa conexão intensa. Muitas vezes ela vai fazer algo chamado love bombing, então ela vai te bombardear de mensagem, bombardear de amor. Ela vai fazer algo chamado double texting, que é, por exemplo, ela manda uma mensagem e antes de você responder, ela já te mandou outra mensagem, ou seja, ela está denotando uma grande quantidade de interesse em você. Não é só homem que faz isso não, mulher também faz. Tá? E então essa pessoa ela sente essa conexão também, essa é a dopamina dela, e ela quer conexão, que no fundo ela nunca teve quando era criança. Geralmente essa pessoa teve um pai ausente, seja homem ou seja mulher. Tá? E homem ou mulher teve um pai ausente. O problema é que, como ela não desenvolveu esse apego saudável quando era criança, ela não tem receptores suficientes de ocitocina e serotonina, hormônio do vínculo e do bem-estar, porque elas tendem a ser pessoas muito dopaminérgicas. Pode ver, essas pessoas elas geralmente têm circuitos de hipergamia muito fortes, então elas estão sempre buscando alguma coisa no externo, né? Uma mulher que está sempre buscando um parceiro melhor, ou um homem que está sempre buscando também novas oportunidades de luxúria. Muitas vezes a mulher ela quer validação. Então são circuitos de hipergamia, né? Circuitos animalescos, que a pessoa simplesmente não domou esses circuitos dopaminérgicos. E aí o que vai acontecer é que o cortisol dela sobe, quando existe a possibilidade de conexão genuína. E aí a pessoa se afasta e vai respondendo menos e vai sumindo devagar. Isso tende a deixar você confuso e geralmente a pessoa vem com algum discurso, como estar ocupada com um trabalho ou com alguma coisa pessoal, o que não é mentira, tá? Mas no fundo, quando alguém está interessado, isso não é impeditivo de te ver. E aí beleza, aí você se afasta. E no fundo essa pessoa ela tem baixa autoestima e ela está constantemente sentindo vergonha ou culpa, então ela vai se sentir culpada por isso. Isso acontece porque, no geral, essa pessoa nunca teve alguém ali por ela de verdade. Então ela acredita que quanto mais ela se aproxima de você, maior é a chance de você ir embora. E aí, quando vocês se afastam, tá, o cortisol dela diminui e essa pessoa vai alguma hora voltar. Geralmente, esse tipo de pessoa ela vai voltar, não do jeito que você queria, mas ela volta. E aí vai falar como você tá, geralmente esse tipo de coisa. E é aquele papinho. E aí você volta com tudo, porque você já estava se questionando se você era bom o suficiente ou se tinha alguma coisa de errado com você. E aí a pessoa some de novo. Esse é o apego evitativo. Então, quando você se relaciona com alguém que tem apego evitativo e você cai nessa e isso te afeta, e se você fica com raiva disso, o que isso está revelando, esse gatilho seu, é uma ferida de abandono da sua infância, né? Então você vai se questionar, será que eu não sou bom o suficiente? O que eu fiz de errado? Essa dor não foi criada pela pessoa evitativa. Essa pessoa ela apenas ativou uma ferida que já estava dentro de você. Porque se você tivesse desenvolvido um apego saudável e for completamente seguro e confiante de si, a sua versão mais confiante e segura, ela não ia nem se afetar com isso. Ela ia ter que se esforçar. Hoje, eu tenho que me esforçar para não sentir pena dessas pessoas. Porque quando eu vejo alguém sofrendo dessa forma, alguém com esse padrão evitativo, eu sei que ela está num sofrimento mental muito grande, eu sei o que causou isso na infância, né? Porque eu já estudei tudo isso, esses apegos, eu entendo como eles funcionam, eu consigo identificar muito mais rápido, então eu não consigo nem mais sentir raiva pela pessoa, eu sinto por 90 segundos, depois vai embora, e eu tenho que me esforçar para não sentir pena, porque pena é uma sensação também muito ruim, é uma emoção muito ruim de ter com relação a alguém. Então essa dor não foi criada pela pessoa, ela apenas ativou uma ferida que já estava dentro de você, de medo de abandono, de não ser suficiente, de ser deixado de lado, né? Por exemplo, às vezes quando você ia jogar um esporte na escola queimada e aí ia selecionar o time, você às vezes era sempre o último a ser escolhido. Ou seus pais, eles desenvolveram um apego ansioso com você, em que, por exemplo, você às vezes teve uma mãe que estava sempre te protegendo, mas às vezes ela sumia, ficava ausente e você ficava meio confuso. Então você associou o apego a essa sensação de ansiedade, de luta ou fuga. E a mensagem que eu tenho para você com relação a isso é a seguinte: não leve para o lado pessoal. Ah, ela não falou oi para mim, ele não me respondeu, ele desmarcou comigo, ah, ele me decepcionou, por que ela está gritando comigo? Reformula, reenquadra, tire o comigo da frase. Não falaram oi, não responderam, desmarcaram, falharam, gritaram. Agora, isso é um dado, não é uma facada em você. Fatos acima de sentimentos, padrões acima de promessas. Pergunte uma vez, esclareça uma vez, defina o limite, ajuste o eixo, proteja a sua paz e siga em frente. O comportamento deles é sobre eles. A sua resposta é sobre você.
Isso se chama divisão de tarefas na psicologia adleriana. Tá? Remova o comigo, veja a verdade e então faça a escolha com base em lógica. E aí, com relação a isso da lógica, eu estava me questionando, mas eu não quero ficar um cara excessivamente lógico, né? Eu sou engenheiro e médico, já tenho esse lado muito lógico. E aí eu pensei, não, na verdade é o seguinte, como é que eu vou enquadrar isso para você? Amor acima de tudo, amor incondicional acima de tudo, né? Então, se alguém tem um apego evitativo com você, se alguém te sacaneou, você ama essa pessoa, né? E quando eu falei a questão do cristianismo aqui, é isso. Para mim, assim, para você começar a se considerar cristão, se é que existe esse rótulo realmente, porque muitas pessoas batem no peito e falam que são cristão, e você vê comportamentos disfuncionais, extremamente destrutivos para a sociedade. E aí tem uma frase de Jesus que é muito marcante, né, independente da sua crença, que é, cara, ame seus inimigos. Ele veio com uma nova proposta aí. Então, quando alguém te sacaneia, quando alguém te irrita, quando alguém ativa o seu gatilho, essa é a pessoa que você mais deveria amar, porque no fundo ela está revelando algo sobre você. A gente vai falar mais sobre isso na frente no vídeo, tá? Mas você usar os circuitos de lógica do seu cérebro, que o Daniel Kahneman, no livro Pensando Rápido e Devagar, ele divide em 2 circuitos. Né? O circuito sistema 1, que é o circuito mais impulsivo. Esse circuito ele é muito bom, eu gosto muito de aplicar o amor incondicional para esse circuito. Então, eu amo rápido, eu perdoo rápido, tá? Eu sou rápido para perdoar, rápido para amar, a Bíblia fala disso também. Tá? Aí muita gente pergunta, Rafa, você acha que a Bíblia é um manual de vida? Sim, eu acho que sim, essa é a minha opinião. Com uns 10 anos de estudo em neurociência também, eu acho que bate muito, é muito interessante. Ele é um manual milenar de uma tradição milenar. Mas enfim, então amar rápido, perdoar rápido, mas usar o sistema 2 de lógica e de pensamento para escolher com quem que você se relaciona, com quem que você vai colocar na sua vida. Então, só porque alguém, né, você vai amar alguém incondicional, não quer dizer que você vai trazer aquela pessoa para dentro da sua casa emocional. É porque é o seguinte, cara, no fundo, ficar com raiva de alguém por algo que ela fez ou deixou de fazer é que nem você ficar com raiva da natureza, porque ela é do jeito que ela é. Imagina ser picado por uma cobra e ao invés de tentar se curar e se recuperar do veneno, você sai correndo atrás da cobra para descobrir o motivo da picada, para provar que não merecia aquilo. Mas a cobra segue em frente, alheia e indiferente. E cada passo que você dá na perseguição da cobra, o veneno se espalha mais fundo no seu corpo. Você está tão focado em conseguir respostas que não percebe que você só está se enfraquecendo. A cobra não está pensando em você, não carrega o peso do que aconteceu, mas você sim. A cobra está seguindo a natureza dela. A verdade é que a cura não vem de correr atrás do passado ou exigir um fechamento. Ela vem de parar, respirar e escolher cuidar de si mesmo. Algumas feridas precisam de tempo, não de explicações. E quanto mais cedo você solta, mais cedo você se liberta. Então, o seu colega de trabalho fez aquele comentário que te irrita automaticamente, ao invés de reagir, se pergunta, sobre o que isso é dentro de mim? Talvez isso te lembre de críticas dos seus pais, às vezes você tinha um pai muito crítico. E de repente, o colega de trabalho não está acionando o seu gatilho. Ele está revelando um gatilho seu, uma ferida emocional sua que deveria ser curada e que você ainda não olhou direito ainda. Então, quando você para de ser um controle remoto, você se torna um operador do seu próprio estado emocional. Ninguém consegue decidir como você se sente, a não ser você. E lembra, conversas difíceis e desconfortáveis só terão sucesso com pessoas emocionalmente inteligentes. Atenção, você não pode ter conversas transformadoras com pessoas comprometidas com a imaturidade. Você traz clareza, elas trazem caos. Você traz soluções, elas trazem defesa. Você traz crescimento, elas trazem ego. Agora me escuta bem porque isso é importante. Inteligência emocional é o preço de entrada para uma conversa de verdade. Sem ela, cada ligação fica mais pesada, cada solução vira um problema maior. Cada tentativa de compreender se transforma em discussão. Algumas pessoas não conseguem receber feedback sem se sentirem atacadas. Não conseguem ouvir a verdade sem ficar na defensiva e não conseguem crescer porque não suportam desconforto. Então faça um favor a si mesmo. Guarda suas conversas difíceis para as pessoas maduras o suficiente para tê-las. Então encerramos o capítulo 1, o mito da pessoa que te dá gatilho. No fundo não é a pessoa que te irritou, é você que se permitiu irritar. E se você está irritado com ela, isso denota uma ferida emocional sua que vale muito a pena você olhar, que vai te dar muita liberdade emocional e isso vai mudar a sua vida. Capítulo 2, tá? A revelação da emoção secundária. O que a raiva está realmente escondendo? E aqui vai algo que vai explodir a sua mente. O que você chama de raiva não é bem raiva. A raiva ela é tipo um segurança do portão. Ela aparece para proteger emoções mais baixas na escala, como medo, vergonha e culpa. Como assim na escala, Rafa? Bom, o Dr. David Hawkins, psiquiatra, PhD, médico, neurocientista, ele definiu uma escala de níveis de consciência
tá? Eu vou pedir para o meu editor colocar aqui na tela, em que você tem os níveis mais baixos ali, vergonha, culpa, e aí você vai subindo para medo e você vai chegar em raiva. E aí depois, eventualmente, você chega em coragem, que é uma emoção intermediária, e aí você vai subindo para as emoções que considera as emoções elevadas, construtivas. Abaixo de coragem são emoções destrutivas. Então a raiva, na verdade, às vezes ela está mascarando algo muito pior. Por exemplo, quando alguém pisa na bola com você, tá? Você não está realmente com raiva muitas vezes. Você está machucada de uma ferida de medo de abandono, né? Quando um cara, ele promete 1000 coisas e some, ou faz você questionar se você é boa o suficiente ou bom o suficiente. Recebo muitas mensagens de homens também, que estão aí, às vezes, conversando meses com uma menina e ela some do nada. Aí você, será que eu sou bom o suficiente? Vai começar a sentir sentimento de inferioridade. Será que eu não mereço essa pessoa? Então isso vem uma ferida de abandono. Mas a raiva, ela parece mais segura para você do que expressar medo ou vergonha. Então, por exemplo, o seu amigo te desrespeita e você explode em raiva, mas por baixo daquela raiva tem uma ferida. Será que esse amigo gosta mesmo de mim? Será que ela tem algo contra mim? Quando você aborda a ferida, ao invés de só expressar a raiva, uma mudança real acontece. Eu me sentir desrespeitado é uma resposta muito diferente do que reagir e revidar com alguma ofensa ali na impulsividade. Quando você aprende a abordar a emoção por trás da raiva, você pode abordar o verdadeiro problema e resolver a causa base. Mas, Rafa, expressar raiva não é bom? Por que acaba sendo destrutivo dessa forma? Reprimir raiva é tão destrutivo quando descarregar ela de forma agressiva, né? O saudável está no meio. Reconhecer, acolher e expressar de modo consciente, e não partindo de uma emoção destrutiva. Quando você reage na raiva, você explode, ofende, ataca. Isso gera mais mágoa e não resolve a ferida. Reprimir a raiva também é ruim, porque você engole, mas ela fica no corpo, na forma de tensão, doença, ressentimento. Então é expressar conscientemente. Você reconhece a raiva, observa essa raiva, a gente vai falar mais sobre isso no vídeo, percebe o que ela está protegendo e comunica de forma vulnerável. Escolha não se identificar com a raiva, mas usar ela como um sinal para olhar mais fundo para dentro de você. Então esse é o capítulo 2, a descoberta da emoção secundária. Então, sempre que você tiver um gatilho, observa, porque geralmente vem de uma emoção secundária que a raiva está protegendo. Vamos para o capítulo 3, a descoberta do ponto de escolha. O superpoder entre o gatilho e a resposta. Existe um espaço entre o gatilho que você tem e a resposta que você dá. E nesse espaço é onde mora a sua liberdade. A maioria das pessoas não sabe que esse espaço existe. Viktor Frankl, que é um psiquiatra judeu, descobriu isso num campo de concentração nazista. Não importa o que aconteça a você, você sempre tem a liberdade de escolher a sua resposta. O gatilho, ele é acionado, o seu corpo é encharcado com a química da raiva, porque ninguém é perfeito, isso pode acontecer, provavelmente vai acontecer, mas antes do seu corpo reagir, você tem um microsegundo de escolha. Alguém te jogou uma isca passivo-agressiva? O que é passivo-agressiva, né, Rafa? Por exemplo, alguém te manda uma mensagem fingindo que ela é super boazinha, ela é quase uma anja, ela é um anjinho, ela não fez nada de errado. Mas aí você revira, você responde, você reage, e a pessoa fala, opa, que isso? Né? Geralmente, pessoas passivo-agressivas, elas usam uma técnica chamada gaslighting, que ela vai fazer você pensar que você é doido ou doida, e aí você reage, e aí você depois tem que pedir desculpa por algo que, no fundo, a pessoa que estava, ao invés dela simplesmente comunicar, né? A pessoa passivo-agressiva, ao invés dela simplesmente chegar em você e falar, olha, eu não gostei disso, vamos conversar sobre isso, na boa, ela vai mordendo pelas beiradas, mas usando termos ácidos que vão te incomodar. E aí, se você reagir, ela ganha razão. Ela faz isso inconsciente, tá? Muitas vezes. Né? É raro você encontrar uma pessoa realmente sociopata. Nem 1% da população é. E a resposta. Então, para fechar esse capítulo 3, eu quero que você pense naquela pessoa, que você conhece alguém assim, que nunca parece reagir. Ela está sempre respondendo de forma consciente. Vamos para o capítulo 4 para explicar mais como que essa pessoa faz isso. Capítulo 4. A técnica do self-observador. Olhando as suas emoções como você olha para o tempo na janela. Então eu quero que você olhe para suas emoções da mesma forma que você vê as nuvens passando, o clima, o tempo na janela. Você observa a raiva subindo. A raiva está subindo, o coração está batendo mais rápido, mas você não se torna aquela raiva. Você olha a nuvem passando, tempestade passando, mas você não é aquela tempestade. Esse self-observador, ele está sempre calmo e sempre presente. É a parte sua que pensa. Eu estou tendo o pensamento de que essa pessoa é uma idiota, ao invés de você assumir essa pessoa é uma idiota. Isso faz toda a diferença. Então, quando alguém vacila com você, ao invés de você simplesmente colocar como uma verdade absoluta que aquela pessoa é uma idiota e ponto final, isso é um julgamento, isso corrói a sua alma, você vai observar, né, como um self-observador,
Você é o observador por trás da sua mente. Tá? A sua mente ela não é a sua amiga. A sua mente não quer que você triunfe, não quer que você seja a sua versão mais confiante, mais pacífica, mais magnética, que tenha a sua melhor vida. Não. A sua mente quer que você sobreviva. Ela quer passar os seus genes adiante. Então não confie na sua mente. Já o seu self-observador ele vai ser sempre pacífico. Tá? Ele é o Deus que está presente em todos nós. Então, recapitulando, é você observar o pensamento de que você está achando aquela pessoa uma idiota, ao invés de você assumir que essa pessoa é uma idiota. Você não vira um só com a sua mente, você não se identifica com a sua mente. Você cria um espaço de separação ali, né, um microsegundo de separação, que tem a ver com o capítulo 3 que a gente falou, que é o tempo entre a raiva subir e a resposta que você vai dar. Por exemplo, seus pais falam alguma coisa que você não gosta, ou seus filhos reviram os olhos quando você fala algo. Ao invés de você ficar defensivo, observa a irritação subir no seu corpo. Agora você está observando a emoção, ao invés de ser sequestrado por ela. E desse espaço, você consegue formular uma resposta que realmente vai ajudar naquela situação, realmente construtiva e não destrutiva. O self-observador te dá algo chamado imunidade emocional. Lembre de uma situação que você ficou calmo numa discussão. Você estava usando esse seu self-observador. Você estava agindo em emoções mais elevadas. Às vezes uma emoção como razão, que na escala do David Hawkins está no nível de consciência 500, se eu não me engano, ou até amor. Né? O melhor é amor. O amor é o mais forte, ele dissolve e quebra todas as barreiras. Então fechamos o capítulo 4, a técnica do self-observador. Agora vamos para o capítulo 5. A revolução do reenquadramento. Aqui a gente vai usar uma técnica, tá, de TCC, de psicologia. Eu não sou psicólogo, eu sou médico e engenheiro, mas é uma técnica muito rica chamada Cognitive Reframing, que é o reenquadramento cognitivo. Então, eu quero que você olhe as pessoas difíceis na sua vida como treinadores emocionais. E se as pessoas difíceis, no fundo, não forem obstáculos no seu caminho, mas personal trainers do seu atleticismo emocional? Isso muda como você vê cada pessoa desafiadora. Porque quanto mais difícil alguém for, mais ela vai te mostrar exatamente onde você precisa crescer. É um convite de cura. Então, por exemplo, uma pessoa passivo-agressiva, ela está te forçando a desenvolver a sua capacidade de colocar limites. Igual um personal que te bota para fazer um treino lá, um agachamento pesado. Treinadores emocionais estão te ensinando a ficar calmo sob pressão. Por isso que eu falei, o amor incondicional é você amar os seus inimigos. Claro que isso não quer dizer que você deva manter pessoas que estão dificultando sua vida, mas essas pessoas vão aparecer inevitavelmente. Então ame elas de forma incondicional. Porque se você continua interagindo com pessoas que não são para você, se você continua mantendo na sua vida pessoas que já deveriam ter se afastado, ou que você já deveria ter deixado ir, as suas interações não vão soar harmoniosas, vão soar dissonantes. Vai ter algo nelas que simplesmente não parece certo. Isso deveria ser, no mundo perfeito, um sinal de que é hora de soltar, que não é uma boa conexão para você. O que acontece, na minha opinião, é que a gente acaba se apegando à dissonância. A gente agarra aquilo como se fosse um mistério a ser resolvido, que tem que ser resolvido, senão se ficar aquela coisa mal resolvida, vai ter um karma ruim com aquela pessoa, mas às vezes você já fez todos os esforços para tentar resolver e é hora de deixar aí e se libertar, parar de carregar esse peso. Por que essa pessoa não responde? Por que não parece tão certo? Por que eu me sinto estranho depois de interagir com essa pessoa? Por que parece que eu entrei num joguinho de gato e rato ou num psicodrama de alguém? Ou essa pessoa entrou no meu? A gente se apega à dissonância e transforma isso em algo para investigar, para tentar entender. Só que não, é simples. A vida é simples, mantenha ela simples. Se as suas interações com alguém estão deixando você se sentindo mal, estranho, fora de sintonia, honre isso. Reconheça isso. Não tente decifrar. Apenas aceite a informação. É como uma planta com espinhos. Ao invés de ficar voltando para investigar, por que será que essa planta me espetou? Deixa eu tentar de novo. Olha, eu ainda estou sangrando. É só perceber, essa planta me machuca e pronto. Deixa a planta em paz e vai embora. Mesma coisa com pessoas. Se há uma dissonância, não tente descobrir o motivo, não tente se contorcer para ajustar isso, pensando, se eu fizer essa mudança, se eu me adaptar mais um pouco, talvez até melhore por um tempo, mas no fim você se deforma todo, se perde e acaba miserável. Então não. O que vale é, se as interações com alguém, no geral, no seu íntimo, fazem você se sentir bem, afirmado, energizado, em sintonia, segure isso, valorize isso. Eu não estou falando que você tem que concordar com tudo com a pessoa, isso também não faz muito sentido. E se a outra pessoa também sair energizada, melhor ainda. Isso é maravilhoso, é precioso. Mas se não, se tudo que sobra é dissonância, simplesmente vai embora. Não tenta entender, não tenta consertar, apenas vai embora e solta. No fim das contas, acentue o positivo, elimine o negativo
e não perca tempo com o meio termo. Fechamos o capítulo 5, vamos para o capítulo 6 agora. Capítulo 6 é o mapa dos limites, protegendo a sua paz sem se tornar uma fortaleza. Limites não são paredes, são portões, e você é o guardião do portão. Eu entendo que você está frustrado, mas eu não respondo bem a grito. Podemos conversar quando você estiver calmo? Isso não é ser agressivo, é ser assertivo. Uma boa analogia de o que é um limite é a pele. A sua pele ela é uma barreira física, ela protege o seu corpo, mas ela também permite algumas bactérias que são boas para ela ficar nela. Se você limita essas bactérias, você mata as bactérias boas da pele, tá? São uma relação de simbiose, a pessoa começa a ter várias doenças de pele, né? Então, limites não são portões, você se fecha completamente para tudo. Senão você vira lá o Lula Molusco do Bob Esponja. Limites são portões e você tem que ser um bom guardião desse portão e saber selecionar bem o que vai atravessar, como a gente falou no começo desse vídeo, com os circuitos de lógica, o sistema 2 de pensamento mais lento. Né? Amar incondicionalmente, mas eu não quero, essa pessoa não vai entrar na minha vida, essa pessoa não vai entrar na minha casa. Então, o seu amigo que sempre reclama, por exemplo, mas nunca quer soluções, né? Eu tenho uma amiga assim, ela é uma pessoa muito doce, mas, cara, ela tá sempre frustrada falando que toda pessoa vacila comigo, eu tô cansado da pessoa vacilar comigo, eu tô cansada disso, cansada, às vezes me liga e fica 20 minutos falando disso. E ao invés de ficar frustrado e você falar alguma porra, para de falar isso, não aguento mais reclamar, depois se sentir um merda e ter que pedir desculpa, como é que você lida com isso? Trace um limite. Olha, amiga, eu me importo com você, mas eu só consigo ouvir esse seu problema por mais 5 minutos, eu estou ocupado. A não ser que você queira pensar em soluções, a gente pode fazer um brainstorm junto para soluções. Então você está protegendo a sua energia emocional, enquanto você ainda apoia a sua amiga. Limites preservam a sua capacidade de ajudar as pessoas, ao invés de você ter um burnout emocional. Então o capítulo 6 dos limites é muito importante você entender essa lógica dos limites. Eles não são uma parede, eles são um portão. E você tem que juntar todos esses capítulos para aplicar essa questão. Vamos para o capítulo 7. Pedir um tempo na discussão. Preventivo, tá? Isso antes de dar uma merda. Então, deu algum problema com alguém, você está tendo uma discussão ali com alguém, os dois estão as emoções estão à flor da pele. Tempo, que eu quero que você lembre de um momento que não teve mais volta, que você teve uma briga com alguém e foi cada um para um canto. E nesse momento, se vocês tivessem pedido um tempo e conversado depois com calma, talvez você teria conseguido provar o seu ponto ali muito melhor, ou ouvido melhor a pessoa também, e você não teria se arrependido. Né? Então, eu acredito que existe uma coisa que é assassina de todos os relacionamentos. E uma vez que aparece, quase nunca permite que a relação seja salva mais. Não é dinheiro, não é traição, não são diferenças ideológicas. É algo muito mais profundo. Então, eu quero te convidar a ouvir com os ouvidos e não com os gatilhos. Porque, quer você saiba ou não, provavelmente você já fez isso, provavelmente já fizeram isso com você e provavelmente você vai perceber agora. O assassino de todos os relacionamentos é o desprezo. Mesmo que eu tenha um PhD nas minhas próprias opiniões, isso não é só a minha perspectiva. Isso vem diretamente de um estudo mais longo já feito sobre relacionamentos de casais, do Gottman Institute. E a pesquisa é clara, o desprezo é o preditor mais forte de divórcio. E eu chamo o desprezo de corrosivo, porque assim como a ferrugem do metal, ele não destrói a estrutura em um único dia. Não faz uma cena dramática de imediato. Ele vai corroendo aos poucos, comentário por comentário, olhar por olhar, ironia por ironia. E depois que essa ferrugem se instala, não tem mais muito o que fazer. Até que os buracos fiquem grandes demais para reparar. O desprezo não só mata o amor, ele corrói a confiança, a segurança e o respeito. E um dia você acorda percebendo que o vínculo não se rompeu por uma grande explosão, mas por milhares de pequenos cortes. Pequenos detalhes que você achou que não importavam tanto assim. E o pior é como ele se esconde. O desprezo nem sempre é óbvio. Não é só gritar ou xingar. Ele mascara em comentários casuais que carregam uma mensagem velada. Eu sou melhor do que você. Por exemplo, vou falar 10 frases e você vai ver se reconhece alguma, tá? Nossa, você fez isso? Deve ser bom ter tempo livre. Ou você é igual ao seu pai, ou igual à sua mãe. Ou acho que vou ter que fazer sozinho de novo. Ou você nunca faz nada direito. Ou como alguém pode achar que isso é uma boa ideia? Talvez você tenha estragado tudo. Ou você nunca me escuta. Ou é por isso que não posso confiar em você. Você sempre complica tudo. Na superfície pode soar como sarcasmo, frustração, impaciência, algo bobo.
mas por baixo são frases corrosivas. E com o tempo elas desgastam a conexão do mesmo jeito que a ferrugem enfraquece o ferro, até que aquilo, se parecer inabalável, já não consegue mais sustentar. O desprezo aparece quando colocamos uma necessidade não resolvida dentro de nós sobre o nosso parceiro. É uma voz que diz: eu não posso me sentir bem se você não mudar. Esse desejo de mudar a pessoa é um senso de superioridade. Na verdade, o desprezo é a máscara que a dor veste, e essa dor diz: eu estou acima de você. Na essência, é uma criança interior gritando: eu me sinto pequeno, eu me sinto invisível, eu me sinto inseguro. É um paradoxo de autoestima excessivamente elevada com baixa autoestima. A dura verdade é que nenhum parceiro pode carregar o peso de consertar esse distúrbio dentro de você. Amor não é controle. Amor não é me faça me sentir bem do jeito que eu quero. O verdadeiro amor começa quando você consegue sentar com a própria dor, ao invés de terceirizá-la para a pessoa mais próxima. E aqui está a parte que muita gente não quer encarar. O desprezo não corrói apenas a relação entre dois adultos, ele treina os filhos. Quando as crianças crescem assistindo o desprezo, elas não veem apenas brigas, elas absorvem o desprezo como um modelo do amor. Algumas repetem, outras escolhem parceiros que as tratam com o mesmo desdém. Outras toleram abusos, porque em algum nível o desprezo já se tornou normal. Ou seja, o desprezo não está apenas destruindo um relacionamento, ele está escrevendo o roteiro da próxima geração. É o trauma intergeracional sendo passado adiante. Então, se você percebe essas frases na sua própria voz ou sente elas direcionadas a você, não ignore isso. Porque o desprezo não destrói apenas o relacionamento de hoje. Ele molda e condiciona os relacionamentos de amanhã, incluindo o que os seus filhos vão reproduzir. Bom, fechamos o capítulo 7, agora vamos para o capítulo 8. O método do mapa de gatilho. Aqui, toda vez que você tiver um gatilho com alguém, se você quiser, assim, maximizar em 1000, multiplicar por 1000 a sua evolução emocional, espiritual, mental, tudo, se tiver realmente, cara, eu quero me tornar alguém 0,01% da humanidade, faz o seguinte: toda vez que tiver um gatilho, você vai no seu diário, tá? Eu sei que quase ninguém vai fazer isso. Se você fizer isso, você é 1% dos que estão assistindo o vídeo. Você vai começar isso com regularidade, né? Não adianta só fazer uma vez. Escrever quem estava envolvido nesse gatilho. Ah, por exemplo, você se relacionou com uma menina ou um cara que te desprezou. Opa, mas na verdade ele tinha um ex que você não sabia direito e teve outra pessoa, um amigo seu, uma amiga sua que ele estava desejando. Escreve tudo. Todas as pessoas estavam envolvidas. O que especificamente essas pessoas falaram ou fizeram, tá? E o que isso te lembrou? Ou seja, você vai começar a observar padrões. Sarcasmo ou ironia, por exemplo, sempre te irrita porque o seu irmão às vezes usava para te machucar na infância. Por exemplo, tá? Então a preparação transforma a reação em resposta, como a gente falou lá do capítulo desse espaço. Vamos para o capítulo 9. A distância de compaixão. Se importar com a pessoa, mas sem se importar. Então você pode cuidar de alguém, mas sem precisar cuidar das emoções dela. Você pode amar alguém sem viver o drama dela. Isso preserva sua capacidade de realmente conseguir ajudar a longo prazo. Então enquanto você não fizer as pazes com a morte, enquanto você não entender que é só uma questão de tempo até a gente ver uma grande guerra, e a gente está num período de paz, mas no fundo todo mundo vai morrer um dia. E daqui a 1000 anos nada disso importa. Então enquanto você não estiver em paz com isso e não levar tão a sério não só as emoções das outras pessoas, mas as suas, e parar de carregar toda essa bagagem onde você vai, você não vai ter a paz verdadeira. Você não vai ter o que eu chamo de faixa preta em mindfulness, faixa preta em atenção plena. Só vai desenvolver isso quando você desapegar de tudo. Então se importa com a pessoa, porque você ama ela incondicionalmente, mas sem se importar demais, cara. Sinceramente, tá? Não é para confundir isso com egocentrismo. E não é fácil quando você começa a desenvolver essa percepção e essa inteligência emocional. Ser emocionalmente inteligente é assustador, porque uma parte minha realmente quer odiar uma pessoa por o que ela fez comigo, mas eu entendo completamente hoje por que ela é do jeito que ela é. Não importa quão machucado ou descartada você se sinta, o seu cérebro automaticamente fala: vamos considerar a infância da pessoa, vamos lembrar de tudo que pode ter acontecido na vida dela. E assim, cara, você não pediu por um documentário sobre trauma, você só queria ficar com raiva e pronto. É muito mais fácil, né, esse caminho. Mas você acaba entendendo que algumas pessoas projetam as emoções nas outras, porque elas nunca se sentiram seguras expressando as emoções quando era criança. Mas e aí, onde você coloca a sua raiva, né? A pessoa te machuca e você acaba validando ela. Tem que tomar cuidado com isso. E agora você está ali sentado, fazendo o trabalho duro de enfrentar a realidade, enquanto a pessoa está lá fora, vivendo a vida dela, não curada, em paz. Ser emocionalmente inteligente significa que você pode entender exatamente por que alguém agiu do jeito que agiu, e mesmo assim ainda deseja o melhor para essa pessoa.
quando você realmente integra e consolida esse amor incondicional, aí fica muito bom. E aí você tem que se esforçar para não sentir pena das pessoas também. Tem que tomar cuidado com isso. Porque pena é um sentimento muito ruim. E agora vamos para o capítulo 10. Por último, mas não menos importante. Talvez esse seja o mais importante. Capítulo 10, o pausador de histórias. Quebrando narrativas mentais. Você não está experienciando a realidade. Você está experienciando a sua história sobre a realidade quando você está vendo esse vídeo ou vendo qualquer coisa. Mude a história e muda a sua experiência emocional. Meio óbvio, né? Mas como se tornar o editor da sua narrativa interna? Toda vez que alguém te gerar um gatilho, a sua mente vai criar uma história. Ah, essa pessoa não me respeita. Esse cara não me respeita. Ah, ele está tentando me controlar. Ela não me respeita. Mas isso são interpretações e não fatos. E se o tom afiado de alguém, de um amigo seu, de um cara quando fala com você, significa que essa pessoa está estressada? E não que ela não gosta de você. Infelizmente, a gente é muito menos importante para as pessoas do que a gente pensa. É aquilo que eu falei no começo do vídeo levar para o pessoal. A história que você conta a si mesmo determina a sua experiência emocional. Quando você fica consciente das suas histórias, você para de ser uma vítima das suas interpretações. E você se torna o criador consciente da sua experiência humana. Sabedoria sem prática é só diversão. Tem uns 3 dias que um cara me parou na rua. Ele estava bêbado e ele veio expansivo, apertando minha mão, segurando por muito tempo, olhando no meu olho com um olhar assim fixado. Parecia até um pouco irônico. Um moleque de uns 20 anos, no máximo ali. Eu já estive nessa posição, né, de não levar as coisas muito a sério. E ele era obeso, né, obeso grau 2 ali, então eu não sei o que ele já passou na vida dele, não estou julgando. E aí ele veio e falou pra mim assim, cara, o seu conteúdo mudou a minha vida, você mudou completamente a minha vida. Só que ele estava bêbado na rua, aí ele chegou num segurança lá, no segurança do estacionamento que estava trabalhando lá, cara, cansado, sabe? Pô, um cara pobre, no Brasil pobre, é isso, sem essa consciência de classe, mano. Ah, consciência de classe, é esquerdista, mano, não me tira desse negócio de política, tá? Mas assim, tem gente que vive de salário mínimo no Brasil, então para de ser ignorante. Então tava lá o cara, pobre, trabalhando, de segurança do estacionamento, uma vida de merda, geralmente é uma vida muito dura, é um escravo moderno. Aí esse moleque, pô, playboy, bêbado, gordinho, chegou lá no cara, pô, tira uma foto minha aqui com esse cara, não sei o quê. E aí eu só observando. E esse cara ele repetiu mais de uma vez que eu mudei a vida dele. E eu me questionei, será que eu mudei a vida dele mesmo, velho? E aí ele me acompanhava pelo Instagram, né? E eu não sei, cara, eu tenho minhas dúvidas, porque eu tava amassando em conteúdo no Instagram, só que a pessoa fica viciada nesses vídeos rápidos, vídeos curtos. E eu acho que acaba sendo muitas vezes mais destrutivo do que... Porque quando você tá ali numa plataforma de vídeo vertical, tipo Instagram, TikTok, você tem que entender que aqueles vídeos eles são feitos para prender a sua atenção. E o algoritmo ele é feito para escolher os melhores vídeos que foram mais bem-sucedidos em prender a atenção das pessoas. E então a mensagem que fica com relação a isso é que sabedoria sem prática é só diversão, é só entretenimento. E eu não estou aqui para entreter vocês, galera. Você pode se entreter no meu vídeo, assistir o vídeo do Rafael Grata, pô, esse cara é muito massa, compartilha lá no story para alguém, o seu crush ver e às vezes concordar ou discordar com você. Mas se você não estiver aplicando isso, cara, você está perdendo seu tempo. E até pro YouTube eu digo isso, tá? Então, eu não julgo, mas assim, será que você está aplicando mesmo? Ou você só está perdendo tempo me ouvindo falar? Integrar é com prática consistente. Então eu quero que você reassista esse vídeo e comece com uma técnica que você, um capítulo, né, uma das 10 técnicas que eu passei nesse vídeo e use uma técnica por semana. Né? E aí, obviamente, muita gente falaria, ah, cara, então compra meu curso, porque você vai aplicar mais. E aí outra pessoa, outro dia eu tava na praia aqui, mano, e aí uma menina chegou, ah, eu vou comprar seu curso, Rafa, é um sinal, eu te vi aqui, eu vou comprar seu curso. E sabe o que eu falei pra ela? Eu falei, tá tranquilo, não precisa não. Não precisa, tem vários vídeos lá no YouTube pra você assistir de graça. Mano, não precisa comprar o meu curso, tá tudo bem. Então, claro, obviamente, o meu curso vai mudar a sua vida, mas eu não vou ser aquele coach que fala, se endivida pra comprar o meu curso. Cara, se você está numa situação financeira muito difícil, endividado, talvez seja melhor não comprar. Talvez seja melhor não. Assiste meus vídeos de graça mesmo. Agora, se você tem condição, também, sinceramente, mano, tá esperando o quê? Tá esperando o quê para entrar numa plataforma como a Aura? Você vai ter vários cursos, tem um curso só sobre relacionamento, tem várias aulas, vários módulos com exercícios práticos. Assim, é uma comunidade de pessoas que pensam parecido com você, né? Então, tem algumas economias que são muito burras também. Investimento em informação, em conhecimento, né, em coisa para você aplicar, prática, que vai te motivar, é o melhor investimento que você pode fazer. Inclusive, eu vou deixar o QR Code aqui
da plataforma Aura, tá? Que é essa minha plataforma de vários cursos. A gente vai lançar um 4º curso já esse ano, e aí você compra a plataforma e você pode entrar em qualquer curso que você quiser. Então, assim, a gente diminuiu o preço e aumentou a quantidade de cursos. Ficou absurdo. Então, não sei o que você está esperando. Mais foco, menos ansiedade.